Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fala, professor. Boa tarde, tudo bom? Beleza, beleza. Estão conseguindo me ver tranquilo aí na câmera? Ouvir bem? Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, bem-vindos então na nossa disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais. Estamos aí na primeira aula ao vivo dessa disciplina. Na aula de hoje, eu não vou iniciar conteúdo ainda, vou falar um pouco sobre a disciplina e tal, como vão funcionar as coisas para a nossa disciplina aí no decorrer desse ano. Um aviso só para vocês agora, já no começo, eu estou gravando essas aulas ao vivo, tá? Então, pode acontecer de alguém talvez não poder participar, a gente sabe que imprevisto às vezes aí pode acontecer, e então todas as aulas ao vivo, que são essas obrigatórias, eu vou gravar, e na sequência, assim que terminar, eu vou postar ela no YouTube, vou passar o link para vocês, aí vocês vão ter acesso lá, quiser revisar um conteúdo, alguma coisa assim, vocês têm acesso, principalmente para quem não quiser participar. Vou pedir para quem tiver com a câmera aberta, aí eu vi que o Gabriel está com a câmera aberta, o Cauã Bataglin está de zoeira ali, então fecha essa zoeira, porque como eu falei, eu estou gravando. E o Gabriel também é melhor você fechar a tua câmera, porque como eu falei, eu estou gravando, senão vai ficar aparecendo você lá depois na gravação, beleza? Tá? Eu vou abrir uma apresentação aqui só para explicar um pouquinho da disciplina para vocês. Só um minuto. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só me avisem aí se vocês estão conseguindo visualizar, tranquilo? Tá dando para visualizar minha tela? Tá sim, professor. Sim. Tá, sim. Então, como eu falei, a nossa disciplina vai ser a disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais. Ela é uma disciplina que ela tem tanto a parte teórica, mas ela tem uma parte prática que é legal também. Só que essa parte prática, para a gente conseguir trabalhar ela, temos que torcer que a gente consiga retornar aí o ensino de forma presencial, porque senão não vai ter como trabalhar muitas das coisas que tem para ver aí nessa disciplina, principalmente em relação à parte prática. Falando um pouquinho da nossa disciplina, a disciplina de hardware, basicamente ela tem a carga horária de 80 horas aula ou 67 horas relógio, então quer dizer que durante todo o ano a gente vai trabalhar aí 67 horas durante o ano letivo, ou 80 horas aulas, né? Basicamente são 2 aulas semanais. Se fosse imaginar o horário normal, se a gente estivesse trabalhando de forma presencial, o horário dessa disciplina seria do meio-dia e 45 até as 14h25 da tarde. Tá? Porém, como estamos aí trabalhando agora, pelo menos até o dia 30 de junho, de forma não presencial, a partir do dia 30 de junho a gente não sabe ainda, porque o documento da reitoria que interrompeu as aulas, que suspendeu as aulas presenciais, ele vai até o dia 30 de junho. Então, até lá, a gente vai estar de forma remota. Depois disso, a gente não sabe. Mas, então, nesse período em que a gente ainda está trabalhando de forma não presencial, a gente vai trabalhar com esse esquema de aulas ao vivo. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais para frente. Que a ideia é que a gente tenha essas aulas ao vivo, como essa que a gente está fazendo agora, a cada 15 dias, tá? E essas são as aulas que são obrigatórias, vai ter questão do controle de presença e tal, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas só lembrar que as nossas aulas ao vivo, então, elas sempre vão ser nas quintas-feiras, das 1h30 até as 2h20, enquanto a gente estiver trabalhando de forma não presencial, tá? Se depois voltar de forma presencial, aí possivelmente todo esse horário que vocês já receberam agora, ele vai ser reestruturado, vai ser mudado e tal, para adequar novamente ao ensino presencial depois. Mas por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma aí, com as aulas ao vivo. Basicamente essa aqui é a ementa da nossa disciplina. Então, espera aí que alguém está entrando aqui na chamada. Aí. Tá? A ementa da disciplina, se vocês olharem por aqui, ela é relativamente grande. Então tem bastante coisa para se trabalhar nela, porque na verdade assim, essa disciplina ela está quase como se fossem 2 disciplinas em uma só. Porque, por exemplo, a gente poderia ter uma única disciplina só de hardware, e a gente poderia ter uma única disciplina só de sistemas operacionais. É o que acontece, por exemplo, no curso superior, que é o Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que tem no IFPR aí da noite.
Então, eles têm uma disciplina que é mais voltado para essa parte de hardware aqui, e eles têm uma outra disciplina mais voltada para sistemas operacionais. No caso do técnico, como são menos disciplinas e é tudo um pouco mais concentrado, então a gente tem essas duas disciplinas, os conteúdos delas foram cortados um pouco e foi feita a junção dessas duas disciplinas. Tá, mas basicamente é assim, então a gente tem uma parte da disciplina que vai trabalhar a parte de hardware e outra parte que vai trabalhar a parte de sistemas operacionais. Então, basicamente, a gente começa a disciplina falando sobre as partes de hardware. Então, a gente vai falar aqui sobre princípios de funcionamento e características dos dispositivos internos de um computador. Então, a gente vai analisar as peças de um computador, os componentes de hardware que fazem parte de um computador, entender como que funciona. Antes de entrar bem nessa parte de hardware primeiro, na verdade, a gente vai dar uma olhada no histórico da computação, vai ver umas coisas sobre isso, tá? Para daí depois entrar nessa parte de hardware. Então vai dar uma olhada como que funciona a placa-mãe, como que funciona o processador, memória, disco, fonte, placa de vídeo, HD, SSD e por aí vai. Todos os componentes que fazem parte do computador, a gente vai estudar, óbvio, a parte teórica, entender o que faz cada um desses componentes, e também tem a parte prática, né? Você trabalhar com esse componente, pegar na mão, entender como é que funciona ali os circuitos e tal. Apesar de que não é o foco do curso trabalhar com essa parte de circuito, mas tem como a gente ver algumas coisas nesse sentido. Mas como eu falei, para isso, aí a gente precisa retornar aí de forma presencial. Vai analisar também, como está dizendo aqui, ó, analisar e estudar os diferentes dispositivos de entrada e saída, monitor, teclado, mouse, impressora, ver como é que funciona e tal, esses componentes. Aí aqui, depois desses conteúdos, entra numa parte que é mais prática ainda da disciplina, que é essa aqui, ó, montagem e manutenção de equipamentos de hardware para desktop. Então, o IFPR hoje tem uma quantidade lá de peças e de computadores, justamente para a gente trabalhar com essa questão da desmontagem, montagem, fazer diagnóstico, fazer formatação, fazer esse tipo de coisa. Só que precisamos daí retornar de forma presencial, né? Então, dentro dessa parte aqui de montagem, manutenção, daí a gente trabalharia com a parte de diagnóstico, identificar e resolver problemas de mau funcionamento, tanto em computador quanto em notebook. Então, entender, meu computador não está ligando. Ou às vezes ele liga, mas não dá vídeo. Ele liga, não dá vídeo. Enfim, tipo, vários problemas que podem acontecer, que são problemas normalmente simples de se resolver, quando não é um problema, óbvio, mais grave, um problema de hardware mesmo e tal, a gente consegue fazer tudo isso em aulas de laboratório. Então, a partir do momento que a gente retornar de forma presencial, possivelmente a gente consiga fazer esses tipos de estudo aqui em sala de aula, utilizando esses equipamentos nos laboratórios. Seguindo na ementa, a gente tem ainda a parte de princípios de particionamento e formatação de HDs. Então a gente, como é que eu faço para formatar meu HD, para particionar meu HD, para instalar um sistema operacional, para instalar um Windows, para instalar um Linux. Não é todo mundo que sabe fazer isso, apesar de ser um processo relativamente simples de se fazer. E muita gente às vezes vai lá e leva o computador numa assistência técnica, paga, sei lá, não sei quanto que estão cobrando hoje, mas eu acredito que deve cobrar aí 90, 100 reais para fazer a formatação de um computador e instalar o Windows. E é um negocinho super simples de fazer, que em casa ali, se você gastar 1 hora, você consegue fazer e reinstalar todo o teu sistema. Então, um dos objetivos da disciplina também é vocês aprenderem a fazer isso. Então, até aqui, ó, até essa parte dos HDs aqui, de particionamento, isso aqui é a parte de hardware, que a gente vai trabalhar na disciplina. Esse W aqui ficou meio esquisito. Mas, então, essa é a parte de hardware. A partir daqui para baixo, a gente tem a parte dos sistemas operacionais, que daí entra como se fosse essa segunda parte da disciplina aqui, ó, que é a parte mais específica para os sistemas operacionais. Então, essa parte de sistemas operacionais aqui, essa é uma parte um pouco mais teórica, não tem muita coisa prática que a gente consiga fazer. Por quê? Para a gente entender como que funcionam os sistemas operacionais e tal, como que funciona o Windows, como que funciona o Linux, quais são as características deles e tal, os componentes que eles têm que fazem o nosso computador funcionar da forma como ele funciona. Então, tem a parte dali de introdução aos sistemas operacionais, histórico e evolução dos sistemas, a arquitetura de um sistema operacional, componentes de um sistema operacional, serviços, e por aí vai. Até aqui embaixo, onde a gente vai destrinchando, digamos assim, todas as partes e componentes e funções dos sistemas operacionais.
Então, essa parte aqui de baixo é a parte dos SOs, tá? Então, a nossa disciplina é dividida nessas duas partes. A gente, possivelmente, como eu falei, vai começar trabalhando aqui com o hardware, tá? Vendo a parte teórica do hardware, primeiro. Aí, se até lá, isso a gente vai gastar, obviamente, várias aulas, até a gente trabalhar todos esses componentes, entender e tal. Se até esse momento a gente ainda não tiver retornado de forma presencial, possivelmente a gente vai pausar, porque, óbvio, a gente não vai conseguir entrar nessa parte prática aqui. E aí a gente vai pular para o SO. Vai começar a trabalhar com SO e tal. Aí, a partir do momento que a gente retornar de forma presencial, aí a gente volta a trabalhar com a parte prática de hardware, lá fazendo a montagem, manutenção, diagnóstico, todas essas coisas que eu tinha comentado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação à ementa da disciplina? Então, seguimos. Deixa eu apagar só essa zona que eu fiz aqui. Beleza. Vamos para o próximo slide. Então, aqui está uma parte da bibliografia básica da disciplina. Essa bibliografia, alguns desses livros aqui vocês encontram na biblioteca. Não sei como está funcionando agora a questão de empréstimo de livros e tal. Porém, acredito que, como eu falei, assim que retornar presencial, vocês podem começar a voltar a emprestar livros e tal. Todo o conteúdo que eu trazer para vocês da disciplina, eu sempre vou trazer com material, slides, material de leitura, enfim. Mas eu sei que tem gente que muitas vezes gosta de pegar um livro e se aprofundar em determinadas situações, determinados conteúdos. Então, para quem quiser, se alguém tiver interesse em, digamos, aprofundar o conteúdo em hardware, aprofundar os conhecimentos em sistemas operacionais, então tem aqui vários livros que vão ajudar vocês nesse sentido. Beleza? Seguindo. Falando um pouco agora do nosso Google Class. Então, vocês já, obviamente, acessaram ali o Google Class. Eu postei o aviso agora lá com o código, o link para vocês acessarem essa videoconferência. Mas, basicamente, o nosso Google Class, ele vai servir para postagem de materiais, de atividades e de avisos, tá? Então, tudo que for de material, aula, vídeo, tudo que eu for postar vai ser postado lá no Google Class. As atividades todas vão ser feitas através do Google Class, inclusive a entrega. E sempre quando eu tiver um aviso ou alguma coisa assim em relação à disciplina, também vai ser avisado ali pelo mural da disciplina. Sempre quando é postado alguma coisa, vocês recebem um e-mail de notificação. Então vocês vão receber lá se eu postei um material, se eu postei uma atividade, se eu postei um aviso. Tá? Esse aqui é o código da nossa disciplina. Se vocês souberem de alguém que está na turma, mas que ainda não se cadastrou na disciplina, se vocês quiserem, não sei se vocês já tem algum grupo de WhatsApp, algo assim, vocês podem encaminhar esse código e pedir para as pessoas entrarem lá, tá? E aí, juntamente no Google Class, vai ser feita a questão da divulgação lá dos links para essas aulas ao vivo que a gente tem aqui. Só que, por exemplo, hoje, como era a primeira aula, eu postei um aviso ali, passando o link para vocês. A partir das próximas semanas, eu não vou postar o link mais. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho, na disciplina, se vocês acessarem aqui, ó, a disciplina, vocês têm uma aba lá com as atividades. E na agenda da disciplina, vocês têm, eu já criei lá chamado de evento recorrente. Então, todas as semanas vai aparecer para vocês lá, hardware, aula ao vivo. Se você clicar em cima, já tem o link para você lá, ó, que é o link que você já pode clicar direto aqui e entrar com o Google Meet, ele direciona você para a videoconferência aqui dessa aula. Então, se a gente jogar para as próximas semanas aqui, ó, então, todas as semanas, nas quintas-feiras, no mesmo horário, tá lá as aulas ao vivo de hardware, tá? Então eu não vou ficar postando os links aqui no mural da disciplina, vocês vão encontrar os links sempre ali pela agenda, tá? Beleza, voltando. A questão da entrega das atividades para a nossa disciplina. Como eu falei, todas as atividades vão ser feitas pelo Google Class, e aqui eu coloco algumas coisas de como eu quero que seja feita essas entregas e como que vai ser feita a avaliação dos conceitos de vocês nessas atividades. Então, basicamente, quando eu postar uma atividade, eu vou postar essa atividade com Espera aí que alguém entrou aqui. Aqui, permitir. Então, sempre quando eu postar uma atividade, eu vou postar ela com uma data de entrega máxima. Tá? Normalmente, se eu postar atividade, eu vou dar aí uma semana, ou pouco mais de uma semana, para que vocês façam e entreguem essas atividades. Então, vocês vão ter a opção de entregar essa atividade dentro do prazo, ou vocês vão ter a opção de entregar essa atividade fora do prazo. Por quê? O Google Class, eu coloco, apesar de eu colocar a data lá naquela atividade, data de entrega e horário,
ele continua aceitando as atividades mesmo fora daquele horário, após aquele prazo que eu coloquei, tá? Então, quer dizer, eu não tenho como impedir vocês de entregarem tarefas atrasadas. O que eu posso fazer é reduzir conceito de atividades que forem entregues fora do prazo. E é isso exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente vai ter atividades que, se forem entregues dentro do prazo, vocês vão ter o conceito máximo que vocês vão poder receber naquela atividade é o conceito A, tá? Ah, mas eu já vou receber o conceito A automaticamente? Não. Eu vou corrigir a atividade, vou ver o que você fez, se fez tudo que tinha que fazer daquela atividade, a qualidade que foi feita, enfim. E aí o conceito máximo que você vai poder receber é o conceito A. Quer dizer, não necessariamente você vai receber o conceito A. Mas se você fez tudo o que tinha que fazer, a qualidade da atividade ficou boa, fez tudo aquilo que foi pedido, o conceito que você vai receber é A. Tá? Agora, se vocês entregarem a atividade fora do prazo, tá? Aí eu tenho algumas situações que eu vou considerar aqui. Eu vou aceitar essas atividades fora do prazo até no máximo 2 semanas depois, tá? Então eu já estou dizendo aqui que eu já vou aceitar as atividades entregues com atraso, mas elas vão ter uma redução no conceito. Então, quer dizer, eu vou aceitar até no máximo 2 semanas, e onde cada semana vai reduzir um conceito máximo que você pode atingir naquela atividade. Então, por exemplo, se você entregou até com no máximo 1 semana de atraso aquela atividade, o conceito máximo que você vai poder obter nela é B. Ou seja, já não é o A mais que você poderia receber se você tivesse entregue dentro do prazo. Então, por mais que você tenha feito toda a atividade, feito exatamente tudo aquilo que foi pedido, o conceito máximo que você vai receber é o conceito B. Tá? Entregue com 2 semanas de atraso, o conceito vai baixar 1 a mais ainda. Então, quer dizer, o conceito máximo é C. Ou seja, mesmo que você tenha feito tudo exatamente como foi pedido, como você entregou com 2 semanas de atraso, o conceito máximo que você vai receber é o C. A partir de 3 semanas, aquela atividade vai ser desconsiderada, ou seja, você não vai ter conceito nenhum nela mais, o conceito vai ser um D. Tá certo? Então, obviamente, procure entregar as atividades sempre dentro do prazo, porque daí o conceito máximo que vocês vão poder receber é o conceito que é o máximo, é o A. Tá certo? E aí a questão da forma de entrega das atividades, que eu também vou padronizar aqui a forma de entrega para essas atividades na nossa disciplina. Então, basicamente, vocês vão ter que fazer a entrega delas a partir da criação de um arquivo do Google Docs. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, eu vou cadastrar uma atividade de teste aqui. Vocês não precisam responder ela, tá? É só para mostrar como que eu quero que seja feito. Atividade teste. Coloque seu nome e idade. Pronto. Vou colocar uma data de entrega aqui, como sendo às 14 horas de hoje mesmo. E às 14 horas. Fechou, criei a atividade. Tá? Aí eu vou abrir um novo navegador aqui e eu mesmo vou acessar a minha turma, só que eu vou acessar ela como aluno daí. Então, vou entrar no Google Class aqui. Então eu vou para turmas, deixa eu só pegar o código da turma aqui. Aqui. Agora eu vou para o outro, eu vou participar da minha própria turma, só que eu vou participar como aluno, então. Entrei na disciplina. Então tá aqui, esse é meu cadastro como se eu fosse aluno na disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais, que é a turma da tarde. Eu tenho a atividade aqui que eu acabei de cadastrar. Tem lá o que eu preciso fazer, a data de entrega e tal. E eu vou ver essa atividade. Quando você abre a atividade, aqui na direita ele dá a opção para você criar um arquivo de Google Docs para essa atividade. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam em todas as atividades que forem feitas nessa disciplina, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em adicionar ou criar e vocês vão criar um documento do Docs aqui, ó. Criou o documento, ele vai criar um documento do Google Docs aqui com o teu nome e a atividade. Então, olha, Thiago Gerck, daí aqui do lado está a atividade testes, tá? E se você clicar em cima desse arquivo, ele vai abrir um arquivo do Google Docs onde você pode preencher e responder aquela atividade. Então, ele pedia lá na atividade que ela vai colocar o nome e idade. Então, Thiago Gerck, 33 anos. Beleza. Fechei. Vamos supor que fosse uma atividade maior que vocês estivessem fazendo e não fosse dar tempo de vocês terminarem a atividade agora. Então, quer dizer, fiz a metade da atividade aqui, parei, fechei meu arquivo do Google Docs, fechei minha atividade também. Voltei lá para o mural da disciplina. Isso é uma coisa interessante de criar arquivos do Docs. Fez o que você precisou fazer, voltou lá, eu quero terminar aquela atividade agora. Vou voltar nela, ver a atividade, meu arquivo continua salvo aqui, ó, porque ele é automaticamente associado àquela atividade. Vou clicar aqui de novo.
E ficou salvo o que eu já tinha feito. Ó, e aqui eu posso continuar preenchendo o restante, terminando aquela atividade. A partir do momento que você terminou essa atividade, você tem a opção de vir aqui, ó, direto ali no arquivo dava certo, ou vocês podem vir por aqui e entregar. Então eu vou entregar essa atividade. E aí ele fica lá como devolvido, quer dizer que eu entreguei, fiz aquela atividade. E agora eu vou voltar aqui no meu perfil de professor, ó, e eu tenho acesso às notas, ou seja, às pessoas que entregaram aquela atividade. Então, ó, o Cauã, o César e eu entregamos a atividade. Agora eu quero ver essa atividade, o que foi feito. Então, ó, eu clico no nome da pessoa, que no meu caso eu mesmo, e vou clicar na minha atividade aqui. Ele automaticamente, o que ele faz? Ele abre o arquivo do Google Docs que vocês criaram para que eu faça a correção. Então, por isso que eu peço para que vocês sempre criem as atividades a partir da criação ali do Google Docs, porque facilita bastante para eu fazer a correção. Eu fiz a correção da atividade, aqui eu já posso vir e colocar a nota e devolver a nota para vocês, tá? Posso colocar comentários particulares, então, ficou horrível. Ou, sei lá, posso fazer o comentário que eu quiser aqui. E esse comentário que eu faço aqui na atividade, ele é específico, exclusivo para aquele aluno, tá? Outras pessoas não podem visualizar. Então, por exemplo, eu vou dar um F5 aqui na minha página lá de aluno, ó. Então ele vai atualizar, ó, atualizou o comentário que eu fiz lá, ficou horrível, e atualizou a nota também, tá? A nota que eu coloquei lá. Então esse é o primeiro detalhe em relação à entrega das atividades. Então sempre vocês devem criar o arquivo do Google Docs e aí fazer a atividade nesse arquivo do Google Docs. Se precisar colocar print de alguma coisa, foto, vocês podem colocar tudo isso no arquivo do Google Docs. E também, se vocês quiserem, vocês podem até fazer a criação de mais de um arquivo dependendo da atividade. Então, por exemplo, eu criei um aqui, ó. Se eu quisesse criar outro, ele vem aqui e cria um segundo arquivo. Vamos supor que às vezes é uma atividade muito grande ou é uma atividade dividida em mais de uma tarefa que tem que fazer. Vocês podem criar um arquivo aqui para cada tarefa, mas a forma de entrega é sempre a partir do Google Docs. Ou seja, quem entregar arquivo diferente desse arquivo do Google Docs, aqui a atividade não vai ser corrigida. Eu vou postar um comentário para vocês aqui e pedir para que vocês refaçam a atividade em cima de um arquivo do Google Docs, tá? Porque daí facilita para que eu faça a correção. E aí um outro detalhe que pode acontecer aqui, e que aconteceu no ano letivo do ano passado, que é isso aqui, ó. Vamos supor que eu não tivesse respondido minha atividade ainda, então eu não tenho arquivo nenhum aqui. Vou criar um arquivo novo aqui. Criei um arquivo do documentos, do Docs. Ele criou o arquivo. Eu clico aqui em cima do arquivo para abrir. E, por exemplo, ó, o arquivo está vazio, eu não escrevi nada, e eu tenho a opção de entregar ele aqui no canto. Ou mesmo que eu volte aqui na atividade, eu tenho como, aqui, por exemplo, enviar novamente, porque eu já tinha enviado antes, né? Então eu vou entregar. Ou seja, vocês conseguem entregar arquivo em branco. E aí, se eu voltar lá no meu perfil aqui de professor, ó, vou fechar a atividade que eu tinha aberto antes, vou atualizar aqui, e vou abrir a minha atividade de novo, a que eu tinha mandado. Thiago Gerck, eu abro aqui o arquivo. O que acontece? Eu vou abrir um arquivo do Google Docs que está completamente em branco aqui, ou seja, a pessoa não mandou nada. Tá? E isso aqui, pessoal, aconteceu no ano letivo de 2020, né, no caso, no ano passado. Teve aluno que tentou bancar o espertão e todas as atividades de uma disciplina que eu dei, não só na minha disciplina, mas disciplina de outros professores também, o arquivo eram, se não me engano, 10 ou 11 atividades e o aluno entregou as 10 ou 11 atividades todas em branco. Tá? Eu acredito, e os outros professores também, que esse aluno tentou entregar achando que os professores não fariam a correção daquela atividade e ele estava aí tentando passar o miguezão para receber um conceito sem ter feito nada. Aí, obviamente, todos os professores corrigiram as atividades, esse aluno foi reprovado e o nome dele surgiu no conselho de classe. No conselho de classe, o conselho, digamos assim, concordou com a reprovação dele, só que assim que passa o conselho de classe, vocês têm um período lá, se não me engano, de 2 ou 3 dias que vocês podem fazer como se fosse tipo um pedido de revisão de conceitos. Os pais desse aluno, na hora que viram que ele tinha sido reprovado, meio obrigaram o PIA a fazer as atividades atrasada mesmo. Então ele, de 4 ou 5 disciplinas, em questão de um dia, ele fez todas as atividades daquela disciplina, ou seja, ele refez as atividades, né? Só que todo esse histórico, digamos, ele fica salvo lá no Google Class, a gente tem como ver isso. E aí os pais, óbvio, pediram que fosse revisado o conteúdo dele.
E aí a gente entrou, então, no segundo conselho de classe, que é para analisar esses pedidos de revisão de conceito. Porém, a reprovação desse aluno foi mantida. Por quê? Apesar dele ter feito as atividades, o que deixou todos os professores puto da cara é dele ter tentado passar esse miguezão, assim, de entregar todas as atividades em branco, achando que elas não seriam corrigidas, tentando ganhar um conceito aí sem ter feito nada. E eu falo por mim que eu fiquei muito pé da cara com isso, e eu mantive a reprovação, assim como os outros professores também mantiveram, porque, ao nosso ponto de vista, é muita falta de respeito do aluno tentar fazer isso, entregar uma atividade em branco e tal, para tentar obter um conceito caso aquela atividade não fosse corrigida. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês viram que vocês têm a possibilidade, eu não tenho muito o que fazer nesse sentido, eu só vou acessar a atividade de vocês lá em branco. Tá? E o que vai acontecer se isso realmente acontecer? Se eu pegar atividades de vocês lá que forem enviadas em branco, vocês automaticamente vão receber o conceito D e vocês não vão ter possibilidade de refazer aquela atividade. Ou seja, vocês não vão ter possibilidade de recuperação naquela atividade. O que eu prefiro? Eu prefiro que vocês não entreguem nada, e depois você venha lá, sei lá, dê qualquer desculpa que for, que muitas vezes acontece isso, o aluno realmente às vezes deixa de fazer e depois vem com umas desculpinhas e tal. Mas muitas vezes eu prefiro que você não entregue nada e depois você venha conversar, professor, eu não fiz, não consegui fazer, sei lá. Posso refazer a atividade? Com toda certeza, não só eu, mas como os outros professores também, vão dar uma possibilidade aí de você refazer essas atividades, com toda certeza, recebendo um conceito mais baixo, mas você vai ter essa possibilidade. Agora, se vier alguém querer entregar arquivo em branco, passar migué, não sei o quê, aí esquece que perdeu o respeito aí, então aí não vai ter essa chance aí de refazer ou de ter recuperação para essa atividade, beleza? Então, fica a dica. E eu acredito que isso não vale só para minha disciplina, vale para todas, tá? Eu prefiro que vocês não entreguem nada e depois, se não conseguiu fazer, venha conversar comigo, do que tentar entregar alguma coisa em branco, certo? Seguindo, como que vai ser feita a avaliação dessa nossa disciplina? Então, basicamente, como ela é uma disciplina um pouco mais teórica, principalmente agora que a gente está trabalhando de forma não presencial, a gente vai trabalhar bastante com listas de exercícios, alguns exercícios avaliativos. Então, esses exercícios avaliativos vão ser possivelmente algum exercício que vai ter um grau de complexidade um pouco maior, mais difíceis de fazer, e obviamente eles vão ter um peso maior daí na formação do teu conceito. E aí vamos trabalhar também com avaliação prática. Só que aqui no caso das avaliações práticas, possivelmente enquanto a gente estiver trabalhando de forma não presencial, vai ser difícil da gente conseguir fazer alguma avaliação. Até porque não tem muito como avaliar certinho, porque vocês podem aí até se conversar em grupo de WhatsApp, trocar respostas e tal, então não faz muito sentido fazer esse tipo de avaliação aqui. Prefiro muito mais fazer listas de exercício, que daí nessa sim vocês podem conversar e resolver juntos, do que tentar fazer uma prova achando que vai ser feita realmente individual quando não vai acontecer, tá? Então, basicamente, a avaliação, por enquanto a gente estiver trabalhando de forma não presencial, a gente vai trabalhar aqui com as listas de exercício e exercício avaliativo, certo? Então, aí toda semana, possivelmente, vocês vão ter alguma atividade, assim que a gente for começar o conteúdo mesmo, vocês vão ter alguma atividade ou algo nesse sentido aí para fazer em relação aos conteúdos da disciplina. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Deixa eu voltar no chat aqui, porque eu não vejo se vocês escreveram alguma coisa. Não. Bom, então presumo que está de boa. Vou seguir. Falando um pouco das aulas ao vivo agora. As aulas ao vivo, como eu acredito que vocês já devam estar sabendo, elas são obrigatórias, tá? Ou seja, vai ter registro de presença e registro de falta nessas aulas ao vivo, que é como essa aula como hoje está acontecendo, tá? Só que essas aulas ao vivo, elas não vão acontecer toda semana, ou seja, elas vão ocorrer quinzenalmente, a cada 15 dias. Intercalado com essas aulas ao vivo, a gente tem as aulas de atendimento, que não são obrigatórias. Então, normalmente, essas aulas ao vivo, na nossa disciplina aqui de hardware, eu vou utilizar elas para explicar conteúdo novo e fazer, porventura, a resolução de exercícios aí de exemplo e tal. Normalmente, nas aulas ao vivo, como eu fiz hoje já no começo, eu vou deixar uns 5 minutinhos de espera aí no começo da aula, porque
quando vocês entram na videoconferência, eu tenho que ir permitindo o acesso de cada um de vocês individual. Então isso às vezes acaba tomando um tempo. Então aí é um tempinho para vocês chegarem, eu autorizar a entrada de vocês na aula, e aí a gente começa com o conteúdo. E como eu falei no começo, as aulas ao vivo todas serão gravadas, tá? Então, e tudo isso que eu estou falando agora aqui, a câmera, aquilo que vocês estão falando, está sendo gravado. E aí depois, no final da aula, essa gravação ela vai ser postada no meu canal do YouTube lá, e vai ficar disponível para vocês acessarem e olharem, aqui, principalmente nas aulas em relação ao conteúdo. Porque daí, eu expliquei algum detalhe, você quer voltar lá na aula, ver como é que eu expliquei, como é que eu fiz um exercício, vai ter a gravação lá no YouTube para vocês fazerem isso. E aí, além da aula obrigatória, a gente tem os atendimentos. Esses atendimentos, eles não são obrigatórios, tá? Então, esses atendimentos, eles vão ocorrer quinzenalmente também, ou seja, numa semana a gente vai ter a aula ao vivo, na outra semana a gente tem a aula de atendimento. Então, uma semana é obrigatória, outra semana não, e assim vai, enquanto a gente estiver trabalhando de forma não presencial. Na aula de atendimento, a gente não vai ter conteúdo novo, é somente para retirar dúvidas, tá? Então, possivelmente assim, na aula ao vivo eu vou explicar o conteúdo, vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem, e na aula de atendimento eu só vou ficar lá disponível para se vocês tenham, caso vocês tenham dúvida em relação ao conteúdo, caso vocês tenham dúvida em relação aos exercícios e tal, vocês podem estar entrando nesse atendimento para tirar essa dúvida. Eu não vou explicar conteúdo nem nada assim, somente vou estar lá disponível para vocês tirarem dúvidas. E o horário é o mesmo horário das aulas ao vivo, só que daí em semanas alternadas, como eu falei. Então, essa semana agora, a gente tem a aula ao vivo. Semana que vem seria o nosso atendimento, mas como a gente não vai ter começado o conteúdo ainda, então, na verdade, o atendimento da semana que vem não teria muito sentido. Aí, na semana seguinte, a semana do atendimento, volta a aula ao vivo, onde a gente vai começar os conteúdos. E aí, assim por diante, enquanto a gente estiver trabalhando de forma não presencial. Beleza? Aqui está algumas formas de contato para vocês entrarem em contato, conversarem comigo. Então, eu tenho meu e-mail aqui em cima, que é o thiago.gerck@ifpr.edu.br. Única coisa que eu peço aqui, se vocês forem me mandar e-mail em relação à disciplina, que vocês coloquem no assunto do e-mail o nome de vocês e a disciplina que vocês fazem parte. Então, eu não tenho só a disciplina de vocês no médio, então eu tenho a disciplina com outras turmas e tal. E muitas vezes é difícil a gente lembrar o nome de todo mundo e principalmente associar aquele aluno de tal turma, enfim. Então eu peço que, se vocês forem me mandar e-mail, coloquem no assunto o nome de vocês e a disciplina que vocês fazem parte. Para que facilite na hora de eu ler aquele e-mail e entender o que está acontecendo. Beleza? Tem também o meu Facebook aqui, Thiago Gerck, tem meu Instagram, @ThiagoGerck, tudo junto. Tem a minha Twitch, para quem quiser. Eu volto e meia, até nós estávamos conversando aqui no comecinho da aula, antes de iniciar mesmo. Eu gosto de jogar e tal, curto vários jogos e tenho feito algumas lives desses jogos, mas normalmente faço isso no período da noite. Então quem gostar e quiser pode estar me seguindo lá também. E tem também o meu canal do YouTube aqui, que é onde depois eu vou postar todos os vídeos e tal da nossa disciplina, vão ser postados aí nesse canal. Se vocês quiserem seguir lá também, podem fazer. E basicamente é isso que eu tinha para a aula de hoje, pessoal. Deixo aberto para vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à disciplina. Esse é o momento agora para vocês perguntarem e retirarem qualquer dúvida que vocês possam ter. Nenhuma dúvida, galera? Nenhuma, professor. Então, beleza. Pessoal, então se ninguém Nenhuma, tem... professor. Beleza, João? Cara, se ninguém tem dúvidas, então, vocês estão por hoje liberados, tá? Lembrando que na semana que vem a gente teria o nosso horário de atendimento, só que, como eu falei, a gente não vai ter conteúdo novo ainda, então vocês não precisam vir no horário de atendimento. Aí somente a partir do dia 27 de maio, que é daqui 2 semanas, 15 dias, que aí a gente vai ter a nossa próxima aula ao vivo, que daí essa novamente é obrigatória, e aí a gente vai iniciar o conteúdo da disciplina, e aí os exercícios e tal, aí começa realmente a nossa disciplina, beleza? Tranquilo, então? Então vocês estão liberados por hoje,
nos vemos aí no dia 27, então, na próxima aula ao vivo. Muito obrigado. Beleza, professor. prof. Tchau, obrigado. Valeu, até mais. Boa semana, bom final de semana Tchau, para professor. vocês. Até a próxima aula. Até Bom mais. final de semana. Tchau. Falou, professor. Tchau, próximo. Se encontrando Falou. lá na live hoje, professor. Tchau, Opa, tchau. bora. Tchau, Tchau, professor. Falou.